A paz do Senhor, adolescente! Eu sou a Aline. Eu sou o João. E eu sou a Radassa. Estamos aqui para mais uma lição da EBD. Hoje, a lição número 7, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, já coloca o seu nome aí no chat, já dá o like, já compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, vamos começar orando? Então, vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos em mais uma EBD. Abençoa cada vida, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, vamos para a leitura do texto bíblico. A paz, Senhor, adolescentes. Eu sou João Pedro e na leitura bíblica de hoje nós vamos ler Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Tchau, adolescentes! Amém! E aqui nesse texto nós vemos que Paulo estava se programando para retornar, para visitar as igrejas que outrora ele tinha implantado. E para dar continuidade à nossa EBD, eu sei que vocês amam um desafio, não é verdade? Valendo o prêmio melhor ainda, e nós temos um desafio para vocês. Então nós temos um desafio para vocês, vai aparecer aí na tela uma frase e os dois primeiros que acertar quantas vezes essa frase apareceu vai ganhar um prêmio. Vamos nessa, Daça? Vamos nessa, João? Vamos. Embarcar nessa viagem junto com o apóstolo Paulo? Então prestem atenção. E agora vamos fazer a introdução com o João. Paulo ele fez planos para visitar as igrejas que ele tinha passado na primeira viagem que ele fez. Porém, vai haver mudanças, mas essas mudanças não vão ser feitas por Paulo, vão ser feitas por alguém e a gente vai descobrir nessa aula. Então, nesse ponto agora, nós vamos ver qual foi a rota dessa segunda viagem. Ele tinha a intenção, como eu disse, tinha a intenção de visitar as igrejas que ele tinha fundado. Porém, o primeiro ponto que acontece aqui é assim, ele queria ir com Barnabé. Mas Barnabé queria levar João Marcos. Paulo não queria levar João Marcos. E aí já a primeira baixa aí. Quem vai junto? E aí Paulo não quer João Marcos junto. Barnabé se separa de Paulo e Paulo agora vai com Silas. E Barnabé vai para Chipre com João Marcos. Logo depois disso, eles começam a viagem, Paulo vai para Antioquia, de Antioquia ele começa a sair para outros lugares. E aí começa a acontecer todo o projeto da viagem. Essa mudança de rota nós vamos ver com a Radassa. Isso mesmo, João. Essa mudança não foi feita pelo apóstolo Paulo, e sim por... o quê? Oi? Interferência? Pode, Paulo? Olá, cidadãos de Éfeso, Atenas, Roma e todas as cidades da região. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Paulo. E hoje temos a honra de receber um convidado inédito. Ele, um missionário destemido, um teólogo e um grande apóstolo. Além de tudo isso, um fazedor de tendas habilidoso, que também leva o nome do nosso podcast. É uma honra recebê-lo aqui, Paulo. Saudações, irmãos e irmãs. É uma honra compartilhar com vocês os feitos que o Senhor Jesus tem feito na minha jornada. E antes de começarmos, não se esqueça de dar um joinha, compartilhar com seus amigos para não perderem nenhum conteúdo. E fiquem bem ligados, porque durante esse episódio teremos várias interações com chat, perguntas. Para começarmos essa aventura com esse grande homem, temos uma pergunta enviada pelo usuário 1272 João Marcos. Ele pergunta: Paulo, por que não visitou as igrejas novamente na sua segunda viagem? Na minha segunda viagem, o meu desejo era visitar as igrejas da primeira viagem. Porém, o Espírito Santo tinha outros planos para mim. A minha intenção era visitar Bitínia e outras igrejas da região. Mas fomos impedidos. Ao invés disso, eu tive uma visão. E nessa visão, um homem da Macedônia pedia ajuda e falava: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Com isso eu entendi que era um chamado do Espírito Santo para novas terras. E aí nos preparamos para outra viagem e passamos em direção à Macedônia, ou seja, era o Espírito Santo agora que direcionava a minha viagem. Muito interessante, Paulo. Agora temos uma nova pergunta do chat enviada pelo Maria de Magdala. Ela pergunta: Paulo, quem estava acompanhando você durante essa segunda viagem? Poderia nos falar um pouco sobre seus companheiros de viagem? Paz, Maria Magdala. É um prazer tê-la conosco. Na minha segunda viagem, o meu companheiro fiel fora Silas. Porém, quando nós chegamos numa região nós também encontramos Timóteo, um jovem destemido que também fez parte dessa viagem conosco. Paulo, nos conte mais sobre Timóteo, sobre sua consagração e como ele se juntou à sua missão. Timóteo era um jovem que foi consagrado com a imposição de mão dos presbíteros. Ele era filho de uma judia com pai grego. Porém, a população daquela localidade onde ele resistia dizia muito bem sobre ele, falava das benfeitorias de tudo. E com isso, com esse testemunho bom, a gente acabou incluindo e ele fez parte da nossa missão, acompanhando a minha e Silas na viagem. Que inspirador, Paulo! E sobre a mudança de rota de Bitínia para Troade? Isso deve ter sido uma decisão muito difícil. Como você e sua equipe lidaram com isso? Como nós estávamos sensíveis à voz do Espírito Santo, foi desafiador, mas quando nós chegamos a Troade, o Senhor nos revelou um novo destino. Como eu falei na fala passada, o homem da Macedônia, ele pede socorro, a gente entende que é o Espírito Santo, e aí nós mudamos os planos, mas mudamos os planos na certeza. Tinha alguém que nos guiava e nós poderíamos confiar nesse que nos orientava. E ao chegar na Macedônia, uma dessas paradas foi Filipos. Lá você encontrou Lídia, a vendedora de púrpura. Pode nos contar um pouco sobre esse encontro? Em Filipos, nós tínhamos o costume de orarmos junto ao rio. E lá nós encontramos Lídia, como você disse, uma vendedora de púrpura e uma mulher temente a Deus. O Senhor abriu o coração de Lídia a ponto dela querer ouvir a palavra e atender. E toda a sua casa foi batizada. E aí ela foi hospitaleira conosco e Lídia, eu posso dizer que Lídia é uma mulher do coração generoso. Realmente, é maravilhoso ouvir essas histórias de fé e hospitalidade. E após Filipos, vocês foram a Bereia. Como vocês foram recebidos lá? Lá em Bereia, os irmãos de lá, eles foram mais receptivos à palavra de Deus. E eles resolveram examinar e mais prestar atenção. Isso foi muito bom. Tá? Um local onde eles realmente mostraram, boa parte mostrou muito interesse ao que falavam. E lá ficaram Silas e Timóteo, ficaram em Bereia para fortalecer a igreja, enquanto eu continuei a minha viagem para Atenas. E Atenas é famosa por seu altar ao Deus desconhecido. Como você abordou essa situação, Paulo? Então, Atenas foi um local que eu achei muito interessante. Quando cheguei a Atenas e caminhava por lá, eu acabei vendo que tinha altares a vários deuses. E entre eles tinha um altar ao Deus desconhecido. E eu aproveitei desse altar, que era um Deus que eu conhecia, e fiz a minha pregação, mostrando para eles que o Deus desconhecido era um Deus que eu servia e que tinha todo o poder. E isso fez com que eles pudessem também conhecer esse Deus que passou de desconhecido a conhecido. Que estratégia interessante! E como os atenienses reagiram à sua pregação? Olha, eu tive várias reações. Alguns zombaram, outros queriam ouvir mais e alguns até creram. Entre eles tinha Dionísio e Damares que se interessaram também. Em algumas cidades, as pessoas até aceitaram esse evangelho. Excelente, Paulo! E agora temos outra pergunta enviada aqui pelo chat. Lucas de Antioquia. Ele pergunta: Paulo, sabemos que você também é um fazedor de tendas.
como esse ofício se encaixou na sua jornada missionária e como você conciliava o trabalho com suas viagens e pregações. Lucas, meu filho, Pai seja convosco. Olha, fazer dor de tendas foi um trabalho crucial para o meu ministério, porque com isso eu não era um peso para as igrejas e os locais onde eu estava. Além de tudo isso, me facilitava viajar por vários lugares, porque eu tinha sustento para isso através de fazer tendas. E outra coisa, por onde eu passava, aproveitando o meu trabalho, eu falava do Evangelho e pessoas iam crendo. Isso me permitiu fazer o trabalho do Senhor em vários lugares por onde eu passava. Muito obrigado por compartilhar suas histórias, Paulo. Suas experiências são realmente inspiradoras e nos mostram como a fé e a orientação divina são essenciais para a nossa jornada. Vamos abrir para vocês se despedirem do nosso missionário Paulo. Estamos chegando ao fim de mais um Pod Paulo. Que pena! Olha, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora e dizer bem assim, não se esqueça, quando somos guiados pelo Espírito Santo e não por nós mesmos, a direção é sempre a direção certa. Então deixe ser guiado pelo Espírito Santo, porque a minha segunda viagem, se eu não tivesse dado ouvido ao Espírito Santo de Deus, outras vidas não seriam alcançadas. Lembre-se, o Espírito Santo é a melhor bússola para caminharmos junto a Cristo. É isso aí, gente. Não se esqueça de dar o joia, se inscrever no Pod Paulo e compartilhar com seus amigos, para eles também serem edificados com essa palavra. Que a paz de Deus seja convosco e até a próxima! Que viagem com o apóstolo Paulo! Mas me surgiu uma dúvida aqui. Como eu sei que realmente eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo? E aí, adolescente, como saber que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Vamos descobrir agora no nosso quadro Fala, Pastor. Olá, adolescentes. Vamos pensar aqui um pouco sobre o guiamento do Espírito Santo. Assim é usada a expressão, guiamento do Espírito Santo. É o interesse de Deus, é uma ordem das Escrituras que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, como eu sei se eu sou guiado pelo Espírito Santo? Primeiro, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso viver numa dimensão sobrenatural. Eu preciso deixar que o Espírito Santo controle, preenche todo o meu ser. Uma pessoa cheia do Espírito Santo terá o Espírito como presidente, como diretor da sua vida, e ele vai criar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, primeiro, por meio da palavra de Deus, já que a palavra é a espada do Espírito Santo. Segundo, por meio da oração, já que a oração é o meio que o Espírito Santo usa para interceder a Deus conosco. Por meio dos dons espirituais, já que os dons espirituais são instrumentos poderosos que o Espírito Santo dá à igreja a fim de edificar as pessoas e a outros. Então, o guiamento do Espírito Santo também está muito ligado às manifestações dos dons espirituais. Por isso, a importância dos crentes de receber o dom de línguas, já que esse dom de língua trabalha no mundo pessoal e é para edificação pessoal. Ele pode ser usado para oração, para o cântico e para manifestação profética, para consolar, edificar e exortar o povo de Deus. O guiamento, então, é aquela condição interior, daquela voz interior do Espírito Santo, de nos conduzindo de um jeito e de uma forma que nós não seríamos conduzidos de outra forma. Às vezes o processo é simples, mas a maneira como acontece é extraordinária. É quando você recebe uma palavra que você nunca pensou e aquela palavra toma o seu coração e você age conforme aquela direção, e aquela direção livra você de uma perda, de um prejuízo ou de um perigo. Ou seja, esse guiamento do Espírito Santo produzindo amor no seu coração, produzindo um desejo pela oração, pelas Escrituras, é um processo que Deus usa para guiar-nos.
Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais de oração, quanto mais crescimento você tem na palavra e quanto mais você se deixa ser usado por Deus, mais você pode ser guiado por Deus e realizar obras maravilhosas. Que Deus possa usar você de forma poderosa e que você se deixa ser guiado em todas as coisas pelo Espírito Santo. Então, depois dessa palavra poderosa do pastor, vamos ver como os nossos adolescentes estão afiados. Então, agora vamos ver se os nossos adolescentes acham que eles são guiados por eles mesmos ou pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, porque, bom, essa pergunta ela é um pouco mais difícil do que parece. Quando você é guiado pela carne, você escuta os seus desejos carnais. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. E aí, a partir desse momento, o Espírito Santo habita em você. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você dá ouvidos a Ele e escuta. Você é guiado pelo Espírito Santo, é isso. Amém. Você acha que você é guiado por você ou pelo Espírito Santo? E por quê? Pelo Espírito Santo, porque a gente acredita que as coisas no mundo espiritual, elas já aconteceram antes de acontecer no nosso mundo físico. E também porque o Espírito Santo, para nós que somos crentes, Ele que nos guia, Ele que ilumina o nosso caminho para que nós possamos andar. Eu acredito que o Espírito Santo que me guia. Pelo Espírito Santo, porque sem Ele não tem como viver e sem sentir a presença dele, somos nada. E é isso aí, adolescentes. Vimos algumas respostas, então vamos voltar para a aula para entendermos melhor. É isso aí, adolescentes. Nós estamos aprendendo que quem desenhou toda a rota da viagem de Paulo foi o próprio Deus, né, Adassa? Sim, enquanto Paulo, ele planejou fazer uma visita, Deus planejava a salvação de vidas. Mas aí eu tenho uma pergunta. A quem nós, eu, você, temos entregado os planos das nossas vidas? Será que nós temos planejado por nós mesmos ou deixado Deus planejar com a gente? É uma pergunta muito importante para que venhamos refletir sobre ela e realmente ver o que temos feito e se realmente estamos ouvindo, dando ouvido à voz do Espírito Santo, assim como fez Paulo. E, já que estamos falando sobre ouvir o Espírito Santo, vamos fazer o nosso momento do ofertório. Deixa o Espírito Santo, em adolescente, falar o teu coração e adore ao Senhor com a sua melhor oferta. Você pode ofertar aqui, ó, tá aparecendo aí embaixo as formas de você ofertar o Pix, o PicPay. Nós temos também o voto dos 1000 valentes para comprar esse espaço. Faça um propósito aí no teu coração para participar dessa campanha, desse voto, que o Senhor vai estar te abençoando grandemente. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Deus, rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Levante as mãos, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra
aí, adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se vocês realmente aprenderam o conteúdo da lição de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: quando Paulo resolve fazer a segunda viagem missionária, o que ele pretende fazer? Alternativa A, visitar os irmãos de Jerusalém. Alternativa B, conhecer outras igrejas da região. Alternativa C, fazer a rota da primeira viagem missionária. Alternativa D, ver parentes que não via há tempos. Ou alternativa E, ir à cidade de Damasco. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta correta dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C, fazer a rota da primeira viagem missionária. Segunda pergunta: nesta segunda viagem missionária, quem foi o companheiro de Paulo? Alternativa A, Barnabé. Alternativa B, João Marcos. Alternativa C, Áquila. Alternativa D, Silas. Ou alternativa E, Lídia. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio no celular, parece que o nosso tempo acabou. E se vocês puderem alternativa A, Barnabé, você com certeza teria acertado se fosse uma pergunta relacionada à primeira viagem missionária. Mas como estamos falando da segunda viagem missionária, a resposta correta com certeza é a alternativa D, Silas. Terceira pergunta: quando Paulo estava em Tríade, ele teve uma visão com um homem que pedia para ajudá-los. De que localidade era esse homem? Alternativa A, Chipre. Alternativa B, Macedônia. Alternativa C, Pafos. Alternativa D, Seleucia. Ou alternativa E, Ásia Menor. Vamos lá, responde no chat. E espero que tenham respondido aí no chat e tenham principalmente preenchido com a letra B, que é a resposta correta, que era Macedônia. Quarta pergunta: como Paulo fora guiado para fazer a rota da sua segunda viagem missionária? Alternativa A, por mapas bem elaborados. Alternativa B, por bússolas. Alternativa C, por guias instruídos daquela região. Ou alternativa E, por GPS. Vamos lá, respondem aí, porque tempo na tela. E o nosso tempo acabou mais uma vez, e se você respondeu alternativa D, pelo Espírito Santo de Deus, meus parabéns porque você acabou de acertar, que essa com certeza é a resposta correta. Quinta e última pergunta: quando estava em Atenas, Paulo conheceu um altar diferente que para ele fazia todo sentido. Como o povo de Atenas chamava aquele altar? Alternativa A, altar ao Deus desconhecido. Alternativa B, altar a todos os deuses. Alternativa C, altar ao Deus de todos os deuses. Alternativa D, altar de adoração verdadeira. Ou alternativa E, altar ao Deus de todas as crenças. Vamos lá, responde aí porque essa é a nossa última pergunta. Então, vamos para o tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa última pergunta, se você responder a alternativa A, altar ao Deus desconhecido, meus parabéns porque você acabou de acertar, porque essa é a resposta correta. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas quanto tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. É isso, fica na paz e tchau! E agora, para quem prestou atenção em quantas vezes a frase apareceu na tela, tá aí o tempo para vocês colocarem no chat. E agora, vamos ver quem acertou? Foram 5 vezes! Agora nós chegamos no momento final da nossa aula e nós vamos concluir dizendo assim:
Quando deixamos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que de início tudo pareça ruim, depois, por ser o Espírito Santo de Deus que está nos guiando, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Então, o meu conselho é, vamos deixar que o Espírito Santo guie todos os nossos passos, e aí nós veremos que frustração e tristeza não virá, porque a certeza de Deus é sempre de alegria. Amém? Amém, adolescentes. Agora nós vamos orar para finalizar nossa aula, que o Senhor te abençoe e vamos levar essa palavra no nosso coração todos os dias. Precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa aula, Pai. Queremos pedir que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha nos guiar, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescentes!